Meu nome é Ideli Domingues e nós começamos falando no outro post sobre algumas reflexões que daríamos início aqui, do livro Lealtades Invisíveis, em espanhol, Invisible Loyalties, em inglês, do Ivanage e Geraldine Spark. E lá nós falamos que a maturidade emocional implica deslealdade ao sistema. Por que isso, hein? Porque há uma diferenciação, o que não significa ruptura necessariamente. Muito interessante que o rabino Newton Bonder, no livro Homem Moral, fala que toda nova tradição é uma traição. Admirem essa imagem, não é? Porque ela tem muito sentido com o que nós vamos falar. Então, de onde eu venho? Eu trabalhei mais de 20 anos com a psicologia social do Pichon Rivière, formando coordenadores e facilitadores de grupos operativos. E eu vou pensar aqui alguns conceitos do Pichon que me ajudaram muito e quem sabe ajudem vocês também. Entendendo que nessa linha do tempo, eu fiz algumas formações em constelação sistêmica, aprofundando esse pensar sistêmico e também da área transdisciplinar. Andei por aí, ando por aí. Nessa perspectiva, as lealdades sistêmicas ou lealdades invisíveis adquirem um sentido muito grande, pois são muito relacionadas ao desejo de pertencimento ao sistema, ao grupo, e ao receio de perder um lugar nesse sistema. Então, primeiramente, vou falar do Pichon, como eu disse, e posteriormente sobre as lealdades. O que é lealdade? A serviço do que existem lealdades? Sua percepção e rompimento provocam o quê? Como ela se liga ao meu processo de me tornar ou de você se tornar você mesmo? Ou seja, ao processo de individuação, ao encontro da sua essência, a sua verdade íntima. Então, o Pichon Rivière, ele fez a passagem da psicanálise à psicologia social. E ele fala que o homem é síntese de outras histórias. E fala, portanto, de um sujeito vincular, ou seja, a doença se faz no vínculo e também se cura nele. Outro conceito importante é de mundo interno. O mundo interno, para ele, é um grupo interno. Pessoas, personagens internos em relação diante de um tema, por exemplo, nossa história familiar, etc. E outro conceito muito importante para mim é o conceito de porta-voz, como alguém que fala dele mesmo, mas também do grupo, né? Do não falado no grupo, que pode ser o percebido, mas não verbalizado, ou não percebido. Aí ele pode ser visto como um líder daquele tema, ou daquele momento, ou um bode expiatório, porque mostrou que ninguém queria ver, né? Então, o doente é o porta-voz. Né? Ele mostra, revela algumas disfuncionalidades presentes naquele grupo e também nele, né? Lógico. Mas o que isso tem a ver com a lealdade? Né? O que é ela? Está a serviço do quê? E as outras perguntas que eu já enumerei. O que é a lealdade? Esse conceito de trama de lealdade multipessoal implica a existência de expectativas estruturadas naquele grupo, em relação com as quais todos os membros adquirem um compromisso. Nós estamos falando de uma trama e, portanto, de aspectos interconectados, de pessoas interrelacionadas. Lembrando que o sujeito é vincular. E esse conceito, lealdade, traz consigo a confiança, o mérito, o compromisso, a ação, mais que as funções psicológicas do sentir e conhecer. Eu estou naquele tenho que ser, e não no que eu sinto, no que eu conheço, porque eu preciso ser leal.
Lealdade para esses autores vai além de uma conduta respeitosa da lei. Isso é importante frisar para nós entendermos posteriormente os desdobramentos da lealdade sistêmica, porque há um pressuposto de que para ser um membro leal de um grupo, preciso interiorizar o espírito de suas expectativas e assumir uma série de atitudes passíveis de especificações para cumprir os mandatos interiorizados, ou seja, em última instância, o indivíduo pode se submeter a essas expectativas do pai, da mãe, do grupo, externo, mas também tem obrigações internas. E quando as rompe, se culpabiliza. Por exemplo, o filho de um alcoólatra pode não se submeter à bebida, mas toda vez que precisa enfrentar algo importante, percebe-se absolutamente paralisado. Então, o que a gente vê aqui é o sentimento de ser insuficiente, se recusando a assumir responsabilidades, papéis que exijam a competência que ele tem, mas não se percebe sendo possuidor dessa competência, ele não integra nele, essa competência. Assim, ele continua leal ao seu pai, perpetuando um jeito de sentir e um lugar de menos-valia, uma forma de continuar pertencendo a esse sistema. Como seria ele se apropriar da competência? Qual lugar ocuparia? É possível? É suportável? Bem, são algumas questões que nós vamos dar continuidade num próximo post. Ok? Reflita sobre isso. Até!